Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Seja muito bem-vindo, você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Bendito e louvado seja Deus pela sua vida, por esse tempo, por essa caminhada que estamos fazendo, sobretudo nesse mês de setembro, que é o mês da Palavra. Então que a Palavra seja o norte para a nossa vida. E no mês da Palavra, olha que coisa maravilhosa, no mês da Palavra nós celebramos a mulher que melhor acolheu a Palavra de Deus. A mulher que concebeu em primeiro lugar a Palavra no seu coração e depois também foi convidada, e foi porque já tinha sido separada por Deus desde toda a eternidade, também foi convidada a gerar essa palavra no seu ventre. A palavra eterna de Deus, o verbo encarnado, o verbo se fez carne no ventre da Virgem Maria. Hoje celebramos a confiança da Virgem na palavra, porque ela escutou uma palavra que iria ser mãe, não pensou nas consequências, não mediu, porque às vezes, por que é importante falar isso? Porque às vezes nós queremos fazer coisas, mas a gente quer ficar medindo e calculando consequências. E a gente não consegue ter noção das consequências de tudo, né? Mas a gente quer ainda assim medir e pensar, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo. A gente vai colocando medidas e tentando pensar nas consequências. A Virgem, ela não pensou, não mediu consequências, ela só disse sim e foi. E a maior das consequências foi essa que a gente celebra no dia de hoje, Nossa Senhora das Dores, que ela, de pé, aos pés da cruz, contemplou seu filho morrer. Então, assim, a maior consequência do sim da Virgem, eu penso que foi essa. Contemplar a morte do próprio filho, daquele que ela gerou, daquele que ela teve que fugir para o Egito, daquele que ela teve que dar à luz numa estrebaria porque ninguém o havia acolhido, aquele que ela viu ser recebido com hosana na cidade. Alguns dias depois, 5 dias basicamente depois, estava sendo crucificado e morto pelos mesmos que gritaram hosana. Então, imagina o coração dessa mulher. A única coisa que ela tinha era confiar em Deus, no Deus que havia feito a promessa, no Deus que havia chamado, no Deus que havia sustentado até ali, naquele momento, a vida dela. Então, celebrar hoje a Nossa Senhora das Dores é celebrar a resiliência, é celebrar a resiliência na dor. Porque imagina a dor que se passava no coração daquela mulher, imagina o sofrimento que ela estava passando, mas ainda assim, ela não se desesperou, não voltou atrás, não desanimou, não saiu de perto de Deus. Essa é a grande sacada de Nossa Senhora das Dores também. Ela experimentou uma profunda dor de perder o próprio filho, assassinado, mas ela não se afastou de Deus. Então que isso vale para você também, que a dor que você está passando, o sacrifício que você está sofrendo, a dificuldade que você está passando, não te faça se afastar de Deus. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, você experimente da resiliência na dor. O que é resiliência na dor? É não se afastar de Deus em meio às dores que temos. Não se afastar de Deus nas dúvidas que não sabemos resposta. Não se afastar de Deus. Isso é celebrar Nossa Senhora das Dores. É celebrar a mulher que está de pé aos pés da cruz. De pé, na resiliência na dor. Sofrendo, com o coração em pedaços, mas de pé. Olhando para o alto, olhando para o céu. Confiando naquele que fez as promessas. Porque ele não vai mudar e não vai voltar atrás. Na primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo, nós vamos ver que Deus deseja que estejamos sempre em oração. Então ele vai pedir para rezar pelas lideranças, vai pedir para que a gente esteja sempre em constante oração. Eita, desculpa. Que estejamos em constante oração, seja para fazer pedidos, seja para rezar, para fazer súplica ou para ação de graças. Que independente do que seja, do momento que estamos vivendo, que nós estejamos comprometidos e sempre em oração. Porque é pelo caminho da oração que a gente se aproxima de Deus. É pelo caminho da oração que o nosso coração vai encontrando sentido nas coisas. E aí vai ser também por meio da oração que nós vamos então chegar à salvação. Porque o desejo de Deus é que a gente reze para que pela oração nós sejamos próximos dele e pela proximidade de Deus nós alcancemos a salvação. Porque o desejo de Deus é nos salvar. Ouvíamos isso no evangelho de ontem, no domingo, né? Jesus veio ao mundo para salvar.
Então, o objetivo de Deus é salvar a todos nós. E Ele consegue nos salvar pela oração. Por quê? Porque a oração, ela é um diálogo. Então, eu falo, mas eu também escuto. Então, ao escutar Deus, eu vou sendo formado, eu vou sendo educado, eu vou sendo direcionado. Então, por isso também Deus nos convida sempre à oração. Porque a oração é a maneira com a qual Ele fala conosco, com a qual Ele nos direciona, com a qual Ele aponta o caminho que Ele quer e que nós precisamos seguir. O Evangelho vai falar que Jesus entrou em Cafarnaum. E aí eu fui procurar o que significa Cafarnaum. Cafarnaum é a vila de Naum, ou também a vila do consolo. Então, havia um homem, um centurião, em Cafarnaum, que necessitava de consolo, ele necessitava ser consolado. Na verdade, ele necessitava de consolo para acalmar seu coração e de consolo para a enfermidade do seu servo. Um centurião, o que é um centurião? Era um oficial de alto cargo do exército romano. E aí a gente para pensar, um cara do alto escalão do exército, que tinha muitas condições, muitos recursos, conhecia muita gente, e ainda assim ele foi pedir ajuda a Jesus. Ele reconheceu que Jesus podia ajudar, então ele foi humilde e pediu ajuda. Porque muitas vezes a gente, quando é muito capaz, muito inteligente, sabe muita coisa, a gente tem dificuldade para pedir ajuda, a gente tem dificuldade para reconhecer que precisa de alguém. E esse homem, esse centurião, é um grande exemplo de que nós devemos pedir ajuda. Aquilo que não conseguimos fazer, aquilo que não alcançamos realizar, temos e precisamos que pedir ajuda. Temos e precisamos que pedir a alguém que nos estenda a mão, que faça alguma coisa por nós. E não, isso não é ser menor, isso não é desmerecer o cargo que eu tenho, não é desmerecer o que eu sei, o que eu faço, mas é reconhecer que eu não posso tudo. Então ele reconheceu, mesmo sendo um centurião que mandava em muita gente, que mandava e desmandava, que ia para batalha, que não sei o quê, ele reconheceu que ele precisava de ajuda, ele reconheceu que ele não podia sozinho. E isso é uma coisa importante para nós. Reconhecemos que não podemos sozinho, reconhecermos que necessitamos de ajuda, reconhecermos que precisamos de alguém para nos ajudar. Também vamos ver nessa leitura que ele vai dizer, quando o Senhor está indo em direção à casa dele, ele vai dizer, não sou digno que entre em minha casa, e pede ao Senhor para que fale uma palavra só, para que não precisa, porque ele não é digno de ver o Senhor pessoalmente. Por quê? Porque ele reconhece a sua condição. Um soldado romano, ele era pagão, então ele reconhece a sua indignidade diante do Senhor, mas reconhecer a sua indignidade não desvaloriza reconhecer a grandeza de Deus. Então quando ele reconhece a sua indignidade, ele também está reconhecendo a grandeza de Deus e está colocando a sua confiança no Senhor. Olha, eu não posso, mas eu reconheço que tu pode fazer. Mas eu não sou digno de estar na sua presença porque eu sou um pagão. E aí é muito bonito porque é justamente isso que o Senhor vai dizer, que nunca tinha visto em Israel uma fé tão grande. Porque um pagão deu um grande testemunho de fé. Um pagão colocou toda a sua confiança, tudo o que tinha, apostou todas as fichas no Senhor. Eu e você, muitas vezes, como cristãos, a gente não aposta todas as nossas fichas no Senhor. A gente coloca uma ficha no Senhor, mas também guarda alguma por se acaso, sabe? Se passar alguma coisa, entendeu? Então, por se acaso é uma expressão chilena daqui. Mas dá pra entender, né, o que é. Então, ele vai... loucura. Ele vai apostar todas as fichas que ele tem no Senhor. E dizer, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, mas eu sei que você pode fazer. E aqui a gente vê também a questão que vai terminar dizendo, que ele vai falar dessa atitude de fé, que Jesus ele se alegra, Jesus vai ficar muito feliz com a fé desse homem, porque ele se alegra com aqueles que confiam nele, ele se alegra com as pessoas que são capazes de se abandonar nele. E aí a gente volta para a Virgem, que foi a mulher que não sabia de tudo, ela não sabia das consequências do seu sim, mas ela apenas confiou no Senhor e foi até o fim confiando, confiou até o extremo da cruz, confiou até a máxima dor que ela podia passar no alto da cruz. Então que eu e você também aprendamos a colocar todas as nossas fichas no Senhor, a confiar nele e também diante do mais extremo da dor, no extremo da cruz, não abandonar o Senhor, mas permanecer de pé com os olhos fixos nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.